Bom dia, todos os seres da luz, seres galácticos, seres das estrelas, seres divinos. Gratidão por estarem aqui nesse plano, junto comigo, nessa mesma nave, né? Hoje eu quero falar sobre as terapias, mas principalmente sobre o papel do terapeuta nessa jornada, né? Que é a do autoaperfeiçoamento, né? Da busca pela transformação, né? Da nossa vida. O terapeuta, ele tem um papel fundamental para nos auxiliar, né? Nesse processo. Quando a gente percebe que precisa ressignificar algo, que precisa mudar, né? Algum ponto de vista, né? Trazer equilíbrio para alguma área da nossa vida, né, que tem algum sinal ali, algum desconforto, né, alguma situação ali conflitante. Quando a gente percebe que a gente está no sofrimento, na dor, né, e aí a gente começa a perceber que tem formas de a gente mudar isso, né, basta que a gente queira. Mas o terapeuta, ele é apenas uma ferramenta para esse processo, né, para nos auxiliar. Quem é que é o responsável por fazer a mudança, né, nessas questões? Somos nós mesmos. Nós somos os únicos que conseguiremos realizar a transformação. E não importa qual é a terapia. Não existe uma terapia mágica que a gente procure, que a gente vá usar e a nossa vida vai se transformar como num passe de mágica, né? Então, às vezes, algumas pessoas, né, me procuram, né, querendo solucionar determinados problemas, mas as pessoas vêm querendo uma fórmula mágica, né? E nas terapias a gente diz para a pessoa que ela vai ter que fazer a parte dela, né? No atendimento, né? A gente vai dar um norte, vai trazer uma visão sobre um outro prisma para determinada situação, né? E vai mexer com certeza com todas as suas crenças, com toda aquilo que ela já construiu ali, às vezes ao longo de uma vida toda, de muitos anos, de fazendo as mesmas coisas, né? Repetindo os mesmos padrões. E aí a pessoa pode e geralmente fica desconfortável em ter que olhar para aquilo de uma maneira diferente. Mas isso faz parte do processo de despertar, né? Despertar para o novo, né? Despertar é diferente de se iluminar, né? Despertar é começar a perceber todo o sistema do nosso entorno, todo esse sistema que nós fomos criados, né? Começar a perceber que muitas coisas não estavam erradas, mas muitas coisas não fazem mais sentido, né? Porque essa questão de certo e errado é muito relativo, né? A gente foi criado com essa questão de certo e errado, mas hoje a Terra está num outro patamar, né? Está passando por mudanças, né? Da questão da transição, que eu sempre comento, né? Da transição planetária. Então, todos nós somos convidados diariamente a olhar de forma diferente para essas situações da nossa vida, né? Para o nosso comportamento. O que a gente faz com tudo isso que nós recebemos? Então, despertar está relacionado a gente começar a perceber essas mudanças, perceber o novo tempo, a nova era, o que isso está nos trazendo, né? Muitas situações que nós carregamos, muitas sombras, né? Que precisam ser vistas, que precisam ser iluminadas, né? A gente não pode fugir, né, das sombras. A gente não pode fugir porque elas fazem parte do nosso ser. Nós somos um grande percentual de luz e a gente traz algumas sombras que elas precisam ser vistas e precisam ser acolhidas, né? Precisam ser percebidas. A gente, quando a gente acolhe, quando a gente olha com outro olhar para essas sombras, a gente começa a entender que a gente pode fazer diferente, que a gente é capaz de sermos melhores, né?
A Terra passou, no tempo que Jesus esteve aqui, pela uma grande mudança também, né? Por causa de todos os ensinamentos que esse grande mestre nos trouxe, né? Um dos espíritos, não é um dos, é o espírito mais evoluído que já pisou na face da Terra, né? Esse grande ser de luz que veio naquela época nos trazer a sua lei de amor, né? E hoje a gente continua nessa questão de buscar o amor, porque quando a gente fica questionando, fica lutando às vezes por questões de padrões que vieram da nossa família, fica se debatendo ali, é porque a gente quer ser esse amor, quer ter esse amor. Todos os seres precisam desse amor, né? Só que às vezes a gente esquece que esse amor está dentro de nós. E como que a gente consegue deixá-lo fluir? Como que a gente consegue ter esse amor que Jesus falava e que outros mestres e guias continuam falando, né? Agora sobre esse novo momento, alguns seres que estão ajudando a Terra nessa transição, como os arcturianos, pleiadianos, sirianos, eles falam para nós que a gente precisa amar incondicionalmente, né? Então esse é um grande desafio para todos nós, né? A gente deixar esse amor fluir sem julgamento, né? Amar a todos indistintamente, que nada mais é do que retomar o que Jesus já tinha nos falado, né? E que a gente ainda, ao longo das nossas vivências, das nossas caminhadas nesse plano, ainda não conseguimos aplicar na prática. Então, voltando à questão das terapias, não importa, né, qual a terapia, não importa se você vai buscar uma constelação familiar, se você vai buscar uma mesa arcturiana, se você vai buscar, independente, um Theta Healing, o que importa é a vontade de mudar, né? Porque eu percebo nos atendimentos que muitas pessoas chegam, mas elas não estão dispostas a mudar. Elas estão resistentes ainda. Elas estão acostumadas com aquele sofrimento, estão acostumadas com aquela dor e elas não querem mudar. Apesar de dizerem que querem, na realidade elas não querem. Quando a gente começa a fazer um atendimento, a gente começa a perceber as resistências. E tá tudo certo. Eu sempre digo, tá tudo certo, por quê? Porque cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento para fazer a sua transformação. Tem uns que preferem continuar nos mesmos padrões, continuar os mesmos comportamentos. E o terapeuta ele não tem esse poder. Na realidade, ninguém tem esse poder de transformar o outro, né? Ele simplesmente vai trazer uma técnica, vai trazer uma luz para determinados comportamentos, determinadas situações, né? Que o paciente, o cliente, né? O consulente vem buscar. Mas enquanto ele resistir, né, de aplicar isso na sua vida, vai continuar na mesma situação e tá tudo certo. Por quê? Porque ele no fundo, ele não tem condições ainda de fazer essa mudança, né? Ele ouve, né? Às vezes ele faz formação também, ele busca cursos, ele busca livros, ele busca palestras, ele busca várias fontes, bebe em várias fontes, mas na hora de praticar e exercitar, que é o desafio maior, ele não consegue dar conta. Não consegue porque ainda fica no seu egoísmo, ainda fica nas suas limitações, nas suas crenças e não consegue ir além disso. Isso é o que eu falei, né, do despertar, é simplesmente se abrir para o novo, para as coisas que estão aí, disponível a todos nós. Todos nós podemos despertar, basta que a gente queira. E aí vem aquela questão, é fácil? Não é fácil, não é desafiador, porque vai mexer com todas essas questões nossas, né? Todas as nossas
coisas que a gente tinha como certo, né? E a gente fica ali firmado naquilo, na nossa verdade, né? E aí a gente se fecha. A gente fica só naqueles conceitos que nos foram passados sobre espiritualidade, né? Sobre os dogmas, sobre essas questões que as religiões nos trouxeram, né? Que nos serviram por muito tempo, né? E que foram trazidas com o objetivo de nos controlar, né? E aí a gente fica apegado a isso, né? As práticas ali, e a gente não vai além disso. Só que a gente tem que praticar dentro de nós, olhar para dentro. Chegou o momento de a gente tirar a sujeira debaixo do tapete. Chegou o momento em que a gente pode fazer mais, né? Pode ser luz. Como que a gente consegue fazer isso? Olhando para dentro. Olhando para dentro e se abrindo para o novo, né? Para essas novas ferramentas, para essas novas frequências, né? E a gente vai, nessa quinta dimensão, que tanto é falado aí, a gente começa ela vai acontecer no nosso corpo físico, já está acontecendo. Essas energias estão mexendo com a vibração dos nossos centros de forças, ou chakras, né? Eles vão começar a girar mais rapidamente, numa frequência mais elevada, e que está mexendo com o nosso corpo físico. Então, é por isso que a gente observa tantas síndromes, né? Síndrome de pânico, tem vários processos de depressão aumentando, né? Muitos irmãos não estão dando conta desse processo todo, estão surtando, né? Muitos irmãos estão optando, claro que de forma inconsciente, pelo desencarne, né? Por partir, porque não se sentem aptos a sustentar tudo isso, né? E vai vir muito mais coisas por aí. Então é importante a gente refletir de como nós estamos nesse processo, como nós estamos vibrando, como nós estamos vivendo, qual é a nossa relação com a Mãe Terra e com os irmãos que aqui habitam, né? Como que está o nosso sentimento, como que está essa questão do amor incondicional que esses irmãos estão pedindo para nós, e dizendo que esse vai ser uma forma de a gente ir para uma quinta D, né? A pergunta que muitos fazem, mas será que eu estou apto para ir para a quinta D? Será que eu estou apto? Seja essa quinta dimensão aqui na Terra ou em outro orbe, não importa. A pergunta é, eu estou em condições? E se fosse hoje um evento, acontecesse esse evento, como que seria, né? E aí entra um esclarecimento importante de que ir ou não ir para a quinta D não tem mérito ou demérito, porque aqueles que desejarem ficar na terceira D, tá tudo bem, tá tudo certo, porque é o processo daqueles que desejarem fazer. É sempre respeitado o livre-arbítrio, né? Não tem como eles imporem nada para ninguém, porque isso iria ferir a questão do amor incondicional. Esses grandes seres, né, que já passaram há milhões e milhões de anos, já passaram pelo que a gente está passando, né? Eles já são irmãos muito mais velhos que nós, né, que estão nos ajudando. Eles entendem o nosso processo, eles entendem, eles começam, já nos estudam, já começaram há muito tempo, né? Já tiveram na formação da Terra, já participaram do planejamento, então eles sabem como que a gente se comporta, né? Já sabem como que a gente age em determinadas situações, eles sabem de tudo isso e eles respeitam todos como irmãos, né? Eles não tentam infringir e desrespeitar o nosso livre-arbítrio, eles não impõem nada, tudo é de acordo com a sua vontade, com a nossa vontade, né? Se nós desejamos ficar nos mesmos processos, nos mesmos desentendimentos, nas separações, né? Tudo isso é respeitado, tudo isso
está dentro do processo natural. Sempre foi assim. Não é só a Terra que passou por esse processo e não vai ser a última a passar por esse processo. E outra informação que veio é que esse processo de transição é um processo físico, né? A Terra está passando, a Terra, o ser, né? A Terra tem uma alma, a Terra é um ser. Ela está passando por esse processo de transição. E independente da nossa vontade, independente de ter ou não seres humanos aqui sobre a Terra vai passar por esse processo. E aí, como a gente está aqui, é bom a gente refletir como nós estamos com relação a isso, né? Como nós estamos vibrando. Ah, Ricardo, mas como que eu faço para vibrar em mais elevado, né? Vibrações mais altas? É preciso praticar, né? A meditação, a respiração, a presença, né? Estar presente. Que a gente pode observar o quanto que a gente não anda presente, a maioria das vezes, a maior parte do dia, a gente não está presente naquilo que a gente está fazendo. A gente faz no piloto automático. A gente tem muitas distrações que foram criadas propositalmente, né? É óbvio que tudo tem também o lado de trazer essa facilidade, né, da tecnologia, né? Hoje a gente usa a tecnologia para facilitar a nossa vida, mas tudo depende do nosso uso, né? Existe uma forma de equilibrar, né, o uso dessas tecnologias, para que para que a gente não fique tão absorvido nelas. Então a gente pode encontrar o equilíbrio. Quanto das horas do dia, quanto que eu estou dedicando para elevar minha vibração, quanto que eu estou dedicando para as minhas práticas, para mim, eu tenho tempo para mim, para minha família, e esse tempo de qualidade, de ouvir o que a pessoa falou, né, de escutar os nossos filhos, de escutar o nosso vizinho, de escutar o nosso colega de trabalho. Eu tenho tempo para isso? Eu tenho tempo para cuidar do meu corpo, que é o meu templo, né, esse veículo físico que é perfeito, né, que foi nos dado e foi de uma forma assim tão maravilhosa, né, esse veículo que é perfeito para nós nos desenvolvermos nesse plano. Eu tenho cuidado da minha mente, eu tenho cuidado da minha alma, do meu espírito. Somos seres integrais, né? Corpo, mente e alma. Tudo isso a gente precisa dar atenção. Como que está essas áreas da minha vida, né? Eu tenho conseguido fazer aquilo que me dá prazer, eu tenho conseguido me conectar com a natureza. Uma das melhores formas de a gente elevar a nossa vibração é nos conectar com a natureza. Ah, mas eu moro numa selva de pedra. Tudo bem, mas em algum lugar nessa selva de pedra tem a natureza. Em algum lugar deve ter uma árvore, em algum lugar deve ter um lago, um rio, uma praia, deve ter um parque. Então ali é um momento que a gente pode se reconectar para meditar, para respirar, né, para refletir. Tudo isso são formas de a gente elevar a nossa vibração. Que tipo de música eu estou ouvindo, né? São músicas que elevam a minha vibração. Então, através da música, é uma forma também de nós elevarmos, escutarmos música com frequências elevadas. Todas essas formas, né, de nós olharmos mais para dentro e nos conectarmos com o nosso verdadeiro eu, né, o eu sou. E aí a gente começa a perceber que quando a gente se abre para isso, a nossa vida começa paulatinamente a modificar. A gente consegue ser mais alegre, encontrar estados e momentos mais felizes, né? A gente consegue melhorar nossas relações, né? A gente consegue às vezes atrair novas amizades, né? Que vibrem naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia. Então, é um processo, é gradual. Todos nós somos convidados a fazer esse processo, trilhar esse caminho, né? Então, é isso que eu queria trazer de reflexão para o nosso dia, para que a gente possa, pouco a pouco, olhar para dentro.
ficar atento aquelas coisas que nos incomodam, aquelas situações que nos perturbam, né? Sejam elas familiares, sejam elas no âmbito profissional, sejam elas no âmbito pessoal, né? Independente. O que isso está me trazendo? Quais os sentimentos que vêm? O que eu sinto quando acontece determinadas coisas, ou quando eu ouço determinadas coisas? Quando eu ouço uma crítica, quando eu ouço um tom alterado de voz, né? Uma comunicação que às vezes é agressiva. Como que eu faço para lidar com tudo isso? Né? O que isso está me trazendo? O que está me sinalizando, né? Às vezes a gente observa padrões repetitivos, né, nos relacionamentos, e aí a gente pode refletir. Por que eu estou atraindo esse tipo de relacionamento? Que padrão eu estou repetindo? Que às vezes os meus ancestrais fizeram, né? Meus pais, meus avós, meus bisavós. Né? Que padrões eu estou repetindo? E a primeira coisa que a gente tenta é negar isso. E tipo, eu não sou igual ao meu pai, não sou igual à minha mãe, eu não sou igual à minha avó. Mas se a gente conseguir olhar mais profundamente, com mais atenção, sem julgamento, né? A gente não, quando a gente se liberta do julgamento, que é um desafio grande, né? Porque a gente está acostumado a julgar tudo, né? Tudo a gente está emitindo um julgamento, de bom ou ruim, de certo errado, positivo e negativo. Mas quando a gente se liberta disso, quando a gente começa a fazer esse exercício, é um exercício que eu convido a todos a fazerem. Tenta não julgar, passe um dia sem julgar, né? E depois estenda para 2 dias, para 3 dias, pode fazer 21 dias e vai seguindo fazendo, porque a vida fica mais leve. Quando eu não julgo, quando eu não me coloco acima do outro, porque julgar a gente está se colocando acima do outro, né? As coisas começam a ter mais leveza, mais fluidez, né? Se ele fez, respeita o que ele fez, porque ele fez achando que estava fazendo certo. Assim como quando a gente faz, quando a gente age, quando a gente toma determinadas atitudes na nossa vida, a gente acha que está fazendo o melhor, né? Então tá tudo certo. A gente pode ter uma vida mais leve, a gente pode ter uma vida mais feliz, a gente é merecedor, né, dessa abundância que tem em toda a Terra, né? A gente está caminhando para viver um mundo melhor, para viver um mundo mais harmônico, né? Mais feliz, mais amoroso, mas é preciso que a gente faça esse exercício de transformação, a partir de dentro para fora. Chega de botar só conhecimentos, só teorias, só práticas religiosas. Foram importantes para nós? Sim, foram. Mas hoje chegou o momento de a gente olhar para dentro e usar o nosso coração, as nossas forças que todos nós temos internas, que às vezes estão adormecidas. Tantas habilidades às vezes adormecidas, que foram adormecidas, que eu não vou entrar no mérito agora, né, com um objetivo, né, específico aí, de seres que não queriam que a gente acessasse essas ferramentas, essas potencialidades que nós temos, que nós já somos, que nós já trazemos, só estão adormecidas. Então eu convido a todos a olhar de forma diferente para isso, refletir, né? E se você achar por algum motivo que nada disso te serviu, que eu estou falando coisas, né, palavras ao vento, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu respeito o seu momento e é isso aí. A gente vai seguir nesse mesmo barco, nessa mesma nave, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Tem algo maior regendo toda essa orquestra aí. Gratidão, um lindo dia, iluminado, que possamos refletir bastante, que possamos tirar um tempo para nós, para meditar, para refletir, para pensar nesses padrões, em tudo que eu falei aqui e coisas que vão vir, né, que eu não falei, e que a gente possa nos esforçarmos para sermos a nossa melhor versão a cada novo dia, a cada novo raiar do sol. Gratidão, paz e luz a todos.